Boa noite, amigos telespectadores do Fronteiras da Ciência. Estamos sempre entrando aos domingos às 19 horas e as nossas reapresentações aos sábados às 21 horas. Hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga e terapeuta reencarnacionista Neuza de Souza Santos, num assunto interessante, que é o tratamento do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? A gente sabe que esse é um problema para muitas pessoas, mas é um tratamento através da regressão e também do uso da acupuntura, né? Então tudo isso é uma novidade aqui que a gente vai estar explorando com a Neuza no nosso contexto de hoje. Então fique atento, se você conhece alguém com TOC ou algum problema nesse sentido, preste atenção. Antes de passar a palavra à minha convidada, a Neuza, eu vou dar um recadinho só, que é do terapeuta do Instituto de Terapia Ortomolecular, Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional, com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e também o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, atende em sua clínica em São Paulo. Porém, como muita gente daqui ia para São Paulo procurar um ortomolecular, ele passou a vir atender 2 vezes por semana aqui em Santos, no Smart Center. Então, se você está procurando um excelente ortomolecular, é só ligar nesse número e agendar uma consulta, 3285-6993. Vou repetir, 3285-6993. E o endereço em Santos é na rua José Cabaleiro, número 15. Você pode também acessar o site santiniortomolecular.com.br. Deus, obrigado mais uma vez pela sua participação, né? Você recentemente, por e-mail, né? Você falou, puxa, né, desse trabalho que você está fazendo de tratamento ao TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, utilizando a regressão e também a acupuntura. E você já deve estar com pessoas assim e você está querendo arrebanhar mais pessoas. Sim. Como é que funciona esse trabalho? Explica pra gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui com você e falar sobre esse trabalho. É muito interessante. Esse trabalho é um trabalho que eu tomei a decisão de fazer no Instituto porque eu venho atendendo... Instituto Vidas, Instituto né? Vidas, sim. Eu venho atendendo pessoas, né, e pessoas portadoras de TOC, né? É muito comum hoje? Na verdade, segundo dados, né, da Organização Mundial de Saúde, 3% da população mundial tem TOC. 3%? E segundo dados deles também, até 2020 será uma das 10 doenças mais impactantes, o transtorno obsessivo compulsivo. Isso físico, né? Fisicamente falando, da matéria falando, né? Para nós que temos um trabalho mais espiritualizado, digamos assim, a gente tem um outro entendimento, né? Mas é uma doença que ela está se aprimorando, digamos assim. Ela tem aparecido com muito mais frequência. Mais constante. Antes de você explicar como é que é feito esse trabalho que você tem feito, quais são os casos mais comuns de TOC, assim, que você tem reparado? Porque TOC pode ser vários problemas, né? Sim, assim, é um transtorno de ansiedade, né? O TOC é um transtorno de ansiedade. E aí, ele leva a pessoas a ter pensamentos obsessivos e compulsivos, né? A obsessão é tudo que é ideia, tudo que ele pensa, que ele imagina. E a compulsão é o ato em si que ele faz para aliviar, digamos assim, o pensamento, que é aquele pensamento que vem. O que é mais comum hoje em dia? A simetria é muito comum, né? Deixar tudo certinho no lugar. Exatamente. A assimetria. A limpeza. Não pode ver um quadro torto, vai lá, arruma o quadro. Exatamente. Assim. A limpeza, né? A pessoa que tem obsessão por limpeza. Um outro quadro também que tem aumentado muito é a compulsão sexual. Isso é uma coisa bem grave e que está interferindo muito no cotidiano
das pessoas. No caso, por excesso. Por excesso. Por excesso. Por excesso. Tá. É compulsão, né? É o pensamento que leva à compulsão, né? Mas eu penso que o mais comum ainda é o da limpeza, né? A higiene. Da limpeza é o mais comum. Né? É o mais comum, que é o lavar as mãos toda hora, todo instante. O hipocondríaco também entra nessa categoria, não? Não necessariamente, não. É outra área, né? É outra área. Mas o Porque também é compulsivo, né? Eu não penso que seja o hipocondríaco. Ele tem uma coisa mais de carência, mais de querer chamar a atenção. Diferente do toque, que nós entendemos que está muito ligado à culpa. Né? Então é diferente. Se você pensar, por que você quer adoecer? Porque você quer que alguém te olhe. Né? Você tem essa carência, essa Chama coisa atenção, assim. né? Você quer atenção. Agora, o toque está mais ligado à culpa. E, inclusive, os trabalhos que têm sido feitos levam muito para esse lado da culpa. Entendi. Então, eu acho que é por isso que eu penso que seja diferente, o hipocondríaco do toque. Em consultório aparece, então, bastante pessoas com problema com toque? Aparece. E você está usando a regressão para ver se isso é oriundo de uma outra vivência? É esse o problema, não? Então, na verdade, o trabalho que eu estou fazendo não é novo. Né? Eu não inventei nada. Tá. Eu encontrei uma fatia e eu decidi por quê? Porque eu tive uma experiência no consultório que me despertou a minha atenção. E aí eu fui pesquisar, e tenho pesquisado muito nessa área, por isso decidi fazer esse trabalho. Porque já tem pessoas, médicos e terapeutas fazendo esse trabalho. Não da PR, da psicoterapia reencarnacionista, mas da TVP. Né? Então eu percebi que é real. E diante disso eu decidi fazer esse trabalho. Qual a diferença de ambas, TVP e a terapia reencarnacionista? A terapia reencarnacionista, ela te leva ao fato sem indução, ela não te induz. Quem acompanha você na regressão é o seu mentor. Então vai lá, te desliga e depois tem a conscientização. Né? A TVP é diferente. A TVP te induz e não tem a conscientização, só tem o desligamento. Essa é a diferença da TVP e da PR. Tá. A PR trabalha numa outra linha. Nós, em hipótese alguma, nós induzimos a pessoa a ir ver tal coisa. Quem leva a pessoa, quem decide o que vai ser feito, é o mentor da pessoa. Então o trabalho é junto com o mentor da pessoa, sempre que você faz uma regressão com o paciente, tem um mentor junto. Sempre. E é primordial. E é perceptível isso? É perceptível, porque a pessoa sente a presença dele. A própria pessoa? A própria pessoa. E assim, na verdade, o meu papel, enquanto você está regredindo, é meramente auxiliar do seu mentor. E a regressão sempre é em vivências passadas ou pode ser algum fato de vida presente. De vida presente também? Pode ser os dois casos? Pode ser os dois casos. Normalmente é vidas passadas, mas acontece quando tem algum fato que esteja interferindo muito e que o mentor acha que seja necessário mostrar para a pessoa alguma coisa para o aprendizado dele nessa vivência, ele leva assim e você regride. Eu tive um caso recentemente que ele regrediu nessa vida, mas quando ele tinha 2 anos de idade. E ele não lembrava de nada, porque ele bloqueou o fato. Foi um fato traumático, ele bloqueou e isso trouxe muitos problemas. Aí foi um problema de toque ou não? Aí é outro problema? Não, aí foi um outro problema. Foi um outro problema. Um problema de rejeição à comida. Rejeição à comida? À comida. Essa pessoa não comia e estava, parece assim, que estava num estado de inanição. Magro, provavelmente. Magérrimo. E fez essa regressão de vida presente que ele entendeu o que aconteceu. Ele precisou voltar e ele viu o que aconteceu. Eu acho isso tão curioso, né? Regressão é uma coisa extraordinária. Eu sei que você vai falar assim, eu estou sempre te convidando, sei lá, né? E eu estou prometendo que eu vou até antes do Natal, eu estou lá, vou lá. Passar até pelo experimento também, né? Porque é muito curioso. Até saindo um pouquinho fora do nosso foco do toque, mas a curiosidade é grande. Quando você trabalha com regressão com os pacientes, qual é o problema, assim, digamos, carro-chefe que você encontra? Normalmente a pessoa te procura mais pelo quê? A grande maioria das pessoas, quando me procuram, questionam problemas de relacionamento.
com o marido ou mulher? Normalmente não é mulher só com o isso. marido. Não só marido e mulher. Relacionamento Com os filhos. Com filhos, com os pais, com pessoas de trabalho ou relacionamento com ela mesma. A grande maioria, o relacionamento é com ela mesma. Própria. Com ela própria, porque assim, eu não me entendo, eu não sei o que eu tenho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei... Normalmente é relacionamento, ou que seja pessoal ou... Ou seja, o carro-chefe é relacionamento. É relacionamento. Então, As pessoas, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas estão numa busca tamanha hoje em dia por algo que elas não sabem o que é. E elas buscam na regressão essas respostas. Só que é assim, né, Jadira, a resposta está dentro de você. Então, se você de repente fizer um bom trabalho psicoterápico, você vai entender. Mas as pessoas, muito das pessoas hoje em dia, quer mágica. Né? Então elas acham que a regressão vai fazer mágica e não é isso, né? A regressão é uma medida terapêutica que vai ajudar, claro, a resolver grandes traumas, problemas sérios mesmo. Vai te levar ao ponto-chave. Vai né? te levar ao ponto-chave. E na verdade, quando você está numa regressão, o que acontece? Você entende o porquê de determinados comportamentos, por que essa repetição. Você vem fazendo isso vida após vida. E você não se dá conta, né, de que é um comportamento repetitivo. E muitas vezes você sofre muito nessa vida agora e você, o que eu faço? Eu tento tudo e nada dá certo. Mas será que não é porque você está tentando da forma errada? Então, quando a gente baixa a guarda, quando a gente tem um pouco mais de humildade e olha para trás, a gente percebe que é um comportamento repetitivo. E a regressão mostra muito isso. É óbvio que te desliga de traumas, é óbvio que você às vezes vê coisas incríveis, mas é humildade. Neuza, na última vez que você esteve aqui, você contou um caso que esse é fantástico, eu acho muito interessante. Eu gostaria que você repetisse para quem não ouviu da última vez que você teve, daquela moça que nasceu com um problema de visão. A Paula. A Paula. Pode falar o nome dela? Posso. Pode, Com a Paula não tem problema. A Paulinha? Paulinha. Ela tem quantos anos, mais ou menos? A Paulinha, eu acredito que uns 40 e pouco. 40 anos. De nascença, né? Ela não nasceu deficiente visual. Ah, não. A Paulinha, ela perdeu a visão, ela tinha 1 aninho e pouco de idade. Ou seja, então nem lembra o que é enxergar. Não lembro. Não lembro o que é enxergar. Absolutamente nada. E o interessante é que você fez a regressão com ela. Sim, a última regressão dela foi maravilhosa. Porque o tempo todo ela descrevia para mim, né, quando ela chegou no plano espiritual. A Paula teve respostas fantásticas com as regressões. Todas ela descrevia cores para mim, que era uma coisa que eu fiquei impressionada. Então, uma pessoa que não sabe o que é enxergar, né? Exatamente. Falava cores e conta detalhes. Exatamente. A primeira regressão dela, ela se libertou de um trauma impressionante que nem eu sabia que ela tinha, porque quando ela chegou no meu consultório, ela não falou desse trauma. Ela foi porque ela queria entender algumas coisas que tinham acontecido na vida dela. Ou seja, outro problema. Outro problema. E ela descobriu coisas incríveis, ela se desligou de coisas assim impressionantes. E nessa última regressão que ela fez comigo, ela me descreveu uma flor, cor de vinho, que a sensação que eu tinha é que eu estava vendo essa flor. Porque ela falava com tanta verdade. A emoção dela ao descrever essa flor foi tamanha. A pessoa fica consciente? Consciente. Visualiza isso de forma consciente? Visualiza de forma consciente. E a pessoa se emociona quando ela... Totalmente. Tem gente que fala para mim assim, até por conta de ficar consciente, como é que eu sei que eu não estou inventando isso? Eu falei, como é que você consegue inventar emoção? Você consegue inventar emoção? Não, emoção não, se você não passar pela... né? Taquicardia, você transpira, você treme, você chora. Você consegue? Ninguém consegue fazer isso. Por mais que você trabalhe na Globo, né? Não é verdade? Mas você não consegue. Seja um ator, né? Então. Um ator profissional. Né? Mas assim, você não consegue. Quando dá aquela taquicardia, aquela emoção, quando você vê alguém que te pega na sua mão e sai andando com você, você começa a descrever o caminho que você está fazendo, as escadas que você está subindo, a casa onde você está, né? A emoção, o medo, muitas vezes medo. E a reação de medo. Eu tenho pessoas que ficam... Eu tenho um rapaz que eu faço regressão nele. Ele ficou tão encolhido na maca,
que ele voltou à posição fetal. Fetal. E ele se viu nascendo para a vida que ele foi vivenciar. Porque o contexto todo estava com esse pai e com essa mãe. Ele foi para o útero da mãe, ele se encolheu. Foi impressionante. Você se emociona junto? Não? Muitas vezes? Muito. Não tem como não se envolver na história da pessoa, que ela está te contando ali na maca? Não tem. O Tafarello, que esteve aqui, inclusive, ele fala para mim assim, você vive junto com a pessoa. Você vai vivenciar junto com ela. Porque, assim, tamanha, um envolvimento, assim, e eu só estou ali anotando, né? Porque a pessoa que vai falando, e eu vou anotando o que ela vai falando. É isso que eu faço. Esse é o meu papel ali. Todo mundo consegue regredir ou tem pessoas que é mais difícil? Eu tenho várias pessoas, na verdade, que não conseguiram regredir, que me procuraram, inclusive após o programa, e não conseguiram regredir. Eu entendo que entra aquela coisa da racionalidade. Tem muitas pessoas que se testam muito, né? Eu vou lá e vou mostrar que eu não consigo. Então, assim, você percebe que a pessoa já vem pronta? Uhum. Tem pessoas que, assim, vai para lá tal, e tá pensando assim, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela não consegue, porque, na verdade, o que precisa? Ou seja, não se desliga dos problemas. Não se desliga. A pessoa precisa relaxar, porque através desse relaxamento ela vai expandir. E quando ela expande, não é mágica, né? É uma técnica só, né? Ela, quando expande, ela atinge o inconsciente. Porque se a gente entende que todas as vivências que nós tivemos, elas ficam registradas no nosso inconsciente, isso é real, né? Isso acontece. Uhum. Se eu morrer hoje, essa vida que eu vivi aqui, ela vai ficar registrada no meu inconsciente, né? Então, assim, o que acontece com essa técnica? Simplesmente eu vou acessar o teu inconsciente. Eu não, o seu mentor. E por que o seu mentor vai acessar aquela vida? Porque naquela vida tem algum trauma que você precisa trazer à tona para resolver algo que interfere na sua vida hoje. Neuza, eu vou deixar consignado uma pergunta para o próximo bloco, que é assim, a gente estava falando agora há pouco do carro-chefe das pessoas que te procuram, normalmente é problema de relacionamento. Né? Ou com o marido, com a mulher, ou com os filhos, ou com os pais, ou com ela própria, né? E quando você faz uma regressão, eu queria que você contasse pelo menos um caso para ver que resolveu a pessoa, olha, o problema com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meu filho, eu ouvi em outra vida, algum detalhe assim, porque eu acho isso tão interessante, e que a pessoa se falou, puxa, né, vendo isso, tudo mudou para ela agora. Entendeu? Entendi. Então vou fazer o seguinte, deixa eu só dar um recadinho do Manaloa Bem-Estarim sobre baralho cigano. Este é um lembrete para as pessoas da era de Aquários que investem em autoconhecimento de forma inovadora. O baralho cigano é um oráculo que nos leva a desenvolver e ampliar a nossa intuição. É um conselheiro de eficácia comprovada em assuntos práticos, mas que podem revelar aspectos importantes e profundos em seus significados aparentemente simples, respondendo às suas perguntas de forma específica e, claro, com grande objetividade. Venha conhecer a magia do baralho cigano, marque o encontro com a Maria Ângela Duarte, uma profissional séria e competente que se coloca à sua disposição no Espaço Manaloa. Está interessado? É só agendar. Ligue no 3222-2278. Pode saber mais acessando o site manaloa.com.br e o endereço é Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já com a psicóloga Neuza falando sobre toque, que a gente fugiu um pouquinho do toque. Vamos voltar ao toque e à regressão. É rapidinho. Hoje estamos conversando com a psicóloga Neuza sobre... Não é o nome completo, Neuza de Souza Santos, né? Sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e a terapia para que esse problema seja amenizado ou solucionado utilizando da regressão e também da acupuntura. Não entramos no aspecto da acupuntura ainda, né? Deixa eu só dar um recadinho que vem do Palermo. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que é especialista em tratamentos espirituais, utilizando-se de apometria, antigoécia, terapia de vida passada e hipnoterapia, que dão excelentes resultados em tratamentos de fobias em geral, elevação da autoestima, memorização para provas,
com cursos, problemas com alcoolismo, com tabagismo, obesidade e por aí vai. E o Palermo também aproveita para comunicar que estará ministrando 2 cursos na Casa da Luz de Santos. O primeiro, apometria e antigoécia, nos dias 10 e 11 de novembro. E o segundo, de análise kármica, através da vivência e meditação, onde você conhecerá os profundos mistérios incutidos nos arcanos maiores do tarô. E no decorrer do curso serão feitas muitas análises kármicas. E você aprenderá praticando, fazendo na prática mesmo, não é só teoria, né? E fazendo talvez o seu próprio mapa kármico para você enxergar o que está acontecendo, né? Esse curso vai ser nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Então vou repetir, apometria e antigoécia nos dias 10 e 11 e análise kármica nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Para agendar um atendimento individual com o Palermo ou para obter mais informações sobre os seus cursos, é só ligar no 3289-1230, 3289-1230, está entrando na sua telinha aí, né? Deixa recado na secretária eletrônica que ele te liga de volta, ou se preferir o WhatsApp, 991160195. Vitor, segura um pouquinho mais para as pessoas anotarem, tá bom? Vamos lá. Então, nos casos que a gente estava comentando aí, que é o carro-chefe, né, os maiores problemas são de relacionamento, a pessoa retornando a uma vivência, vamos dizer que seja uma vivência anterior que fica mais interessante ainda, né? Me dá um detalhe, que a pessoa viu um fato e que aquilo fez com que ela modificasse. Eu estou tratando uma senhora. Do presente. E essa senhora, ela chegou, ela me procurou, problema de relacionamento com o filho. Né? E a fala dela, até ela estava bem chorosa, né? Mas a fala dela é assim: eu preciso entender por que meu filho me odeia. E a queixa principal dela foi essa, ela veio me procurar por conta disso, que ela queria entender o porquê que o filho dela odiava ela. E nós começamos um trabalho. Então, assim, tive o primeiro atendimento, depois eu agendei uma regressão. A primeira regressão não apareceu nada. Na verdade, na terceira regressão apareceu. O filho dela Na terceira regressão seria no terceiro dia? Ou na no terceiro atendimento. Tá, terceira regressão mesmo. A terceira vez que ela veio para fazer uma regressão. A pessoa faz a regressão no primeiro atendimento já? Não. É muito importante ter esse primeiro atendimento, é um bate-papo. A pessoa precisa me conhecer, eu preciso entender algumas questões da pessoa, né? Não que isso mude alguma coisa, porque na verdade eu não tenho acesso ao que a pessoa vai regredir. Quem tem acesso é o mentor e a pessoa, né? Mas é muito importante essa empatia, essa coisa, né? Tá. Esse primeiro atendimento é muito importante. Então é no segundo atendimento é que começa a fazer a regressão. Já vai direto para a regressão, sim. No então, segundo atendimento, o terceiro atendimento seria a segunda regressão. A terceira vez que ela veio foi a segunda regressão. E aí apareceu a grande questão dessa mulher. Ela era... ele era homem nessa vida que ela foi, essa vivência, e ela era... Não necessariamente a última? Não, aí já não dá para saber. Não, até porque, pelo que eu me lembro, ela falava assim: nossa, parece que eu estou em 1800 e alguma coisa. Tem muitas pessoas que falam datas, né? E ela falava muito isso. E dela eu lembro, sim, porque é uma coisa bem recente, né? E ela falava assim: parece que eu estou... Nossa, eu trabalho nessa casa, é uma casa enorme. Ela começou a descrever a casa. E ela estava grávida dele. Ele era o dono. Ele era patrão? Ele era o patrão. Ela era uma das escravas dele. A escrava? Não era uma governanta? Não. Ela era uma das escravas, só que era uma escrava branca. E ela era e por conta de ser mais clarinha, ela ficava dentro da casa. Então ela limpava tudo dentro da casa. Ele engravidou, né? E quando ela foi procurá-lo e disse que gostava dele, que queria ficar com ele, ele mandou matá-la. Né? Então, assim, é uma história tão... E ela chegou a ter filhos? Não, ela tá... O bebê nasceu, ele matou... Nasceu o bebê. Ele matou a criança. Ah, matou os dois. Mandou matar os dois. Não foi ele necessariamente que matou, ele mandou matar. Mandou mas ele estava presente na hora que ela estava sendo morta. Primeiro matou o filho, depois matou ela, a escrava. Então, assim, ela reviveu isso tudo. E o filho dela atual, quem é na história? O patrão? O patrão. Era o patrão? Era o patrão. Ele veio como filho dela.
né? E foi tão interessante que ela via aquilo, olha para você Nossa, ver a cabeça criar uma história dessa é incrível também, não é? impossível, né? Tem coisas assim. Mas o interessante não foi isso. O que me chamou a atenção nessa regressão dela era assim, ela ia descrevendo isso para mim e falava assim, nossa, por isso que eu tenho medo dele. Olha o olhar de ódio dele, do patrão. É o mesmo olhar do meu filho. Então, assim, ela via a cena e ela associava o que ela vivia com o filho. Nossa, incrível isso. Foi impressionante. Eu tenho essa história toda escrita, né? É incrível, incrível. Ela mudou assim. E aí, isso ajudou a mudar agora alguma coisa? Muito, porque ela entendeu que ela precisava perdoá-lo, porque ele não queria ela naquela vida. Ela insistiu, porque ela achava que se ela tivesse uma história com ele e engravidasse dele, ela mudaria de vida. Sabe aquelas pessoas muito interesseiras? Sim. Ela era muito interesseira, ela entendeu toda essa história e isso fez com que ela perdoasse ele. Ela está resolvendo o problema com o filho. Eu não vou dizer para você que já está 100%, mas 50% já está resolvido. E, Neuza, será que ela contou para o filho essa história da regressão dela ou não? Então, eu vou saber disso agora. Ah, você vai saber isso agora? Não perca o próximo capítulo. Você vive em capítulos também, né? A sua vida profissional é como se fosse uma novela, né? Tem umas coisas assim fantásticas. É emocionante, emocionante. Mas é assim, Jadir, você tem que estar sempre muito consciente, né? Isso não pode subir na cabeça, você tem que estar sempre muito com os pés no chão, certo, né? Porque é a história da pessoa, é a emoção da pessoa, é a dor da pessoa. Então você tem que ter muito cuidado para mexer com a dor do outro, né? E você acredita então que na verdade para chegar nesse ponto que ela chegou, não foi ela própria que chegou, foi um auxílio do mentor que a levou para esse... Com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque no final da regressão, todo final da regressão, a gente pergunta, né? Se conecte com o seu mentor, veja se tem mais alguma coisa que você precisa saber. Sempre o mentor deixa uma mensagem. E são coisas assim... Que a própria pessoa fala, né? A própria pessoa fala, eu escrevo. E depois a pessoa vai ler aquilo, ela chora, ela se emociona. Incrível, né? E ela não pensou nada daquilo, sabe? É uma coisa muito... Apesar de eu falar que não é mágico, porque é lindo, é lindo. É lindo, né? É bonito, né? É muito bonito. É bonito. E se a pessoa não acreditar em reencarnação, mesmo assim pode funcionar a terapia, Neuza? Sim, por que não? Né? Porque a pessoa não acredita. Não, mas acontece o seguinte, ela vai ver ela vai ver aquela história, como que ela, né? Não tem, né? Se não, eu já atendi pessoas... Isso que eu perguntar, você já atendeu pessoas que falam, olha, chega, eu não acredito em reencarnação. Eu atendi uma pessoa de outra religião, que tem religião e é uma religião... Que não aceita a reencarnação. Não acredita, né? Na verdade, ela não acreditava. Ela está muito confusa agora. Na verdade, ela fala para mim, você mexeu com a minha cabeça. Né? Eu sempre falo assim, você pode parar, né? Mas e agora? Você vai parar agora e o que você vai fazer com essa verdade? Porque ela se reconheceu, ela se viu e ela associou a hoje o que ela está vivendo. Então, assim, como é que faz com isso? Tem como voltar? Aí é difícil, né? Você quer ir para frente, né? Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui para aprimorar? Para aprimorar. Então... E tem pessoas que regridem e diz detalhes do que ela está vendo, de época, se vê o país que ela está ou a cidade? Tudo. Tem casos, por exemplo, que daria para você pesquisar para ver se... Já tem um caso que está sendo pesquisado. Tem um caso? Tem. Pode falar, não? Ainda não. Ainda não, porque é uma pessoa conhecida, então ela mesma quer falar disso depois. A própria pessoa que está pesquisando? A própria pessoa, Eu dei todas as ferramentas, eu não, né? Na verdade, na regressão ela pegou todas as ferramentas necessárias, está pesquisando. O que fez ela achar que pode pesquisar? É o lugar que ela se viu? O lugar. E porque assim, essa pessoa, ela foi me procurar porque ela ela nasceu, né? E ela nasceu com um problema no intestino e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Nasceu, bebezinho, recém-nascido, teve que fazer uma cirurgia. Ela nasceu, na verdade, com o intestino todo colado. Certo. Como isso aconteceu, eu não sei. Isso, né, a medicina explica. E ela precisou fazer essa cirurgia. Tá? Só que ela, hoje, embora ela seja uma pessoa adulta já, ela tem problemas, ela sente dores. Ela foi me procurar por conta disso. Quando ela assistiu a entrevista no programa, da outra vez, ela ficou interessada e foi me procurar.
na primeira regressão que ela fez, ela viu a morte dela. Ela morreu numa batalha e foi espada. Enfiaram uma espada nela. Exatamente no lugar onde ela sente muita dor. Né? E aí, nessa regressão, ela viu datas, ela viu uma série de coisas. Então, agora ela decidiu que ela vai até o fim. Dá para você escrever um livro como o Ian Stevenson, não dá? Dá. Porque o Ian Stevenson, que é um médico canadense, isso já está sendo né? providenciado. Né? Que ele faz descrição de um monte de casos, como você está contando, de crianças que têm uma deformidade, algum problema, e que essa criança veio com lembrança natural, sem a regressão. Sem a regressão. Ela veio com a lembrança natural de uma vivência anterior que ocasionou e que do qual ele foi pesquisar e verificou fatos, né? É verdade. Fatos reais, né? A criança, até 7 anos de idade, ela ainda recorda da vida anterior. Né? Então, por exemplo, nós temos trabalho com crianças, se você colocar as crianças juntas, coloca uma musiquinha e fala para ela, conta uma história, elas começam a desenhar a vida anterior delas. Até 7 anos ela tem lembrança. Então é muito fácil você... É só observar a criança pequena. Legal. Meu neto mesmo, ele olha para minha filha e fala assim, você era minha namorada. Ah, é? Ele fala. Ele fala assim? Ele fala, eu namorei você. Eu já fui seu marido. Tem um caso de um garoto americano, está em cima da hora já que estão me avisando, mas esse caso de um garoto americano que eu acho muito interessante, que uma vez a mãe bateu no menino e o menino falou assim, quando eu fui seu pai na outra vivência, eu nunca botei a mão em você. Né? É real. Na outra vida não, é o próprio pai dela nessa vida, que ele morreu tal, depois de muito tempo nasceu o menino. Eu nunca bati em você, lembra quando você fez isso com o gatinho, deu o nome do gatinho, e a criança nem nunca soube daquele gato? Então ela contou detalhes assim, né? Mas tem casos assim. Qualquer criança, até 7 anos de idade, se você começar... Quando ela começa a falar certas coisas, você fala assim, ai, nossa, tá fantasiando, amiguinho oculto. Se você começar a perguntar, tá, e depois? O que acontece depois? A criança começa a te contar toda a história. Detalhes. São muitos casos assim, né? Muitos, né? Muitos. A gente foge do assunto porque é tão legal isso, é tão legal, né? Eu viajo no que você vai falando, eu vou viajando e vai me vindo, né? É gostoso falar disso. É gostoso, né? Dá tanta curiosidade, a gente quer saber tanta coisa. Nilson, eu vou fazer 2 anúncios aqui da agenda, né, para estimular as pessoas a participarem, 2, né? E vamos falar do toque no próximo bloco, que já é o último bloco. Vamos falar do toque, tá bom? Passa rápido. Passou rápido. Então vamos lá, agenda do Fronteiras da Ciência. O primeiro recadinho vem da Rap Science, vai entrar na sua telinha. Festividade em comemoração ao 7º ano do Giro da Roda do Dharma, né? Vamos lá? Isso! Festividade em comemoração ao 7º ano do Giro da Roda do Dharma. A Rap Science do Brasil convida a todos para o evento em homenagem ao mestre Ryoho Okawa, que em 2010 pisou em solo brasileiro e deu início oficial à Rap Science do Brasil. Receberemos um convidado especial do Japão, que é o monge Takegawa, que fará palestra e preces nesse dia. E está convidando todo mundo para ir. Vai ser no dia 12 de novembro, que é domingo, 12 de novembro, das 10 às 13h30 em São Paulo. Mas não se preocupa, haverá transporte daqui, saindo do Templo de Santos. Quem se interessar vai ter o transporte que vai pegar aqui, vai levar você lá e trazer de volta, tá bom? Então você vai ver uma palestra desse monge, vai passar para o português, claro, né? E depois preces, tá ok? As inscrições estão abertas, quem tiver interessado pode ir no Templo de Santos, que é na rua Júlio Conceição, 94 em Santos, ou ligue no 3219-4600, ou se preferir o WhatsApp, telefone 99-158-4589. Segundo recadinho, vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, com um atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa a radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. E a Eliane também comunica que ela vai dar um curso de Reiki nível 1 para quem quer começar, tá bom? No dia 26 de novembro. Informações sobre o curso ou agendamento, né, com a Eliane,
é só ligar no WhatsApp 99172-9798. Vou falar de novo, 99172-9798. E o atendimento dela é na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos Marapé. E se você perdeu alguma informação da agenda do Fronteiras, rodapé, do Instituto Vidas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Onde ela faz a terapia, a clínica, que é muito bonita, vai aparecer tudo no nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, e depois é só clicar na agenda da semana. Voltamos já, é rapidinho. Olha, já estamos em nosso último bloco, passa correndo, voando. Hoje eu estou entrevistando aqui a minha colega, amiga, psicóloga, que eu gosto muito dela. Ela conta casos interessantes, ou causos, né? Como se fala, Causos, né? Causos, né? Caneuza de Souza Santos, e vamos falar agora especificamente do toque, né? E um convite que ela vai fazer aqui para o telespectador, para aqueles que têm toque, ou se você conhece alguém que tem toque, tá bom? É um convite que ela vai fazer, que não tem custo para a pessoa, não tem custo, ela vai explicar direitinho agora. Então preste atenção, eu só preciso dar um recadinho da loja Merlin, só o último recadinho, que está recomendando, como sempre, tradição, a tocha de limpeza e a vela de massala para a limpeza do ambiente familiar, trabalho, né? Onde tem uma energia pesada, usa a tocha de limpeza e a vela de massala. Lembrando que a loja Merlin vende tudo quanto é tipo de produtos esotéricos e religiosos, seja livros, incenso de tudo quanto é tipo, vela de tudo quanto é tipo, roupa cigana, imagens, enfim, um monte de artigos religiosos e esotéricos e com o preço mais em conta. E fica no Gonzaga. Então, se você ficar procurando, você vai ver que lá é o mais barato. É só procurar o André da loja Merlin, ok? Combinado? Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, bem facinho de encontrar, ok? Vamos lá. Precisamos dar, no final desse bloco, vamos dar o contato do Instituto Vidas para quem quiser fazer regressão e também para o convite que a Neuza vai fazer agora. A palavra é sua sobre esse experimento. Tá. É um estudo que eu estou fazendo, né? Eu já comecei. E por que eu decidi fazer isso? Por conta de 2 pacientes que eu atendi, né? Que fiz regressão e a melhora deles foi impressionante. Com toque? Com toque. Um, particularmente, ele tomava 8 comprimidos. A medicação dele foi reduzida a 2 comprimidos diários. Depois do trabalho. Eu associei, né, a terapia cognitiva comportamental com as regressões, né? E depois dessa resposta que eu tive, eu decidi fazer um estudo maior. Então, na verdade, o que eu estou pedindo são voluntários, né? Pessoas que tenham o CID comprovado, F42, né? CID-10. F42 é o toque. É o toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou DOC, né? Distúrbio obsessivo compulsivo. Essa pessoa não terá custo. É um trabalho que eu acredito que demora por volta de 1 ano, né? Para ser concluído. E eu vou fazer terapia. Nessas pessoas? Quantas pessoas, Neuza, você vai arrebanhar? Eu quero começar com umas 10 pessoas. Começar com 10 pessoas. 10 pessoas. Eu vou fazer todo o trabalho e também nós usaremos a acupuntura, né, por conta da ansiedade, né? Tá. Então nós faremos um trabalho em conjunto. Então, regressão e acupuntura. Exatamente. Para fazer esse experimento, já que você teve 2 casos excepcionais, resultados excepcionais. E você quer cientificar, né? Isso. Eu vou escrever. Então, assim, é por isso que eu peço voluntário. Porque é um estudo de caso, né? Eu vou escrever isso, eu vou publicar isso futuramente. Tá. Então, as pessoas que têm toque aqui na Baixada Santista não terá custo nenhum. Não custo terá nenhum, custo nenhum. Né? Vai passar pelas terapias, acupuntura, regressão, né? Sim. Então ela está convidando você, né? Que queira, né? Que queira encontrar, assim, precisa ter, na verdade precisa estar documentado que faça tratamento psiquiátrico. Então a pessoa liga lá? Liga e se inscreve. Vidas? Liga e se inscreve. Eu farei pessoalmente a seleção das pessoas. Você que vai fazer a pessoa? Eu, pessoalmente. Bom, como nós estamos jogando na TV, corre o risco de muito mais do que 10 pessoas. Como que você vai fazer a seleção? Eu vou começar com os casos mais graves. Eu penso assim, né? Já que eu estou começando um estudo... Quem não for atendido de imediato pode ir mais para frente. Isso, exatamente. Tá. Porque já que eu estou começando um estudo, eu não posso descartar pessoas.
Porque se a pessoa vai me procurar é porque ela tem um transtorno. Tá. O transtorno traz sofrimento. E a minha ideia é amenizar o sofrimento, não é isso? Tá. Então eu não posso descartar ninguém. Então eu começo com os casos mais graves, os mais severos. Você vai selecionar então? E vou, Tá. mas todos acabarão sendo atendidos. Isso com certeza. Tá, ok. Então você vai analisar. Então a pessoa que tem que fazer, ela tem que ligar no Instituto Vidas. E se inscrever. Ou pro pode projeto. pessoalmente também, não? Pode pessoalmente também, com certeza. Então nós vamos mudar o telefone, ou os telefones. Um é o WhatsApp? Um é o WhatsApp. Um é o WhatsApp. Então um telefone, um WhatsApp e o Isso. endereço para quem quiser então. Então se você de casa conhece alguém que tem toque, um familiar, um parente, né, um amigo, um vizinho, enfim, que conheça, que tem um toque, ela vai atender os 10 casos que ela vai selecionar, mais graves, não tem custo nenhum para a pessoa, Não. que se ela quer tornar uma ciência, vai Exatamente. escrever, né? Vai escrever. Então tá lá, ó, esse tá na sua telinha, Instituto Vidas. Ah, independente disso, deixar claro também, né? Se você quiser fazer uma regressão terapêutica, fala assim, eu não tenho toque, né? Eu não tenho toque, mas eu tenho alguns problemas que eu gostaria de resolver na minha vida, né? Alguma coisa que eu acho que talvez a regressão me ajude. Então também pode ligar então nesse telefone que está na telinha. Vamos lá? Vou falar aí, ó, 3231 2686, tá? Então a pessoa deve estar correndo atrás da canetinha agora. Então vou pedir para o Vitor, segura mais um pouquinho os anúncios aí, tá bom? Ou pode ser no WhatsApp 99777 7677. Então os telefones 3231 2686 ou 99777 7677. Vamos jogar agora o endereço, depois eu peço para voltar o telefone. Instituto Vidas, o endereço onde ela tem a clínica que faz a terapia de regressão e outras coisas também, né? Sim. A cromoterapia, que eu entrevistei o Tafarella aqui recentemente. Temos a apometria também. A apometria. Então, vamos lá. O endereço é Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, né? Isso. Então, Pedro Lessa, 1443, Sala 12 em Santos. Se você quiser saber mais coisas também, tem o site que é institutovidas.com.br, fácil, né? institutovidas.com.br. Daqui a pouco, Vitor, joga de novo o telefone, daqui a pouquinho, né? Só para as pessoas anotarem que às vezes a pessoa está correndo atrás da canetinha, né? Então, ela vai analisar 10 casos e o atendimento será gratuito, porque na verdade são voluntários. E, evidentemente, Isso. se der o mesmo resultado das pessoas que ela atendeu, será muito bom, né? Opa, eu acredito. Maravilhoso, né? Eu acredito. Outra coisa que é muito importante frisar, assim, a família sofre muito com portadores desse transtorno, né? E muitas vezes a família tem dificuldade de aceitar e aí recrimina, né? Então, assim, o que eu quero deixar claro, assim, para mãe, pai, irmãos, tenha paciência. E tem que ter muito amor para ajudar. Porque é um transtorno, né? E a pessoa sofre também, sofre, né? A pessoa muito, sofre junto, né? Muito. A pessoa que tem toque, ela sofre muito, porque assim, ela tem consciência da irracionalidade do pensamento. Mas ela não consegue evitar. Consegue se livrar. Ela não consegue evitar o comportamento, mas ela tem consciência. E isso causa muita angústia. Isso vem pode ter desde a infância ou desenvolve de repente? Então, os escritos, né, dizem que é a partir dos 18 anos que se... Né? Eu definitivamente não acredito nisso, porque eu observo hoje uma pessoa muito próxima a mim, ele tem 4 anos e ele já me dá todos os indícios disso, na assimetria. Eu ia te perguntar exatamente isso, não vou te contar um caso que não é de assimetria, mas eu acho que é um toque, você vai me dizer se é ou não é. Quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, né, primeiro ano, tinha 7 anos de idade, eu tinha o meu melhor amigo, ele tinha que fazer tudo 2 vezes, tudo. Então, se ele passava em volta de um poste, ele tinha que voltar e passar de novo. Sim. Então, tudo que ele fazia tinha que ser 2 vezes, nunca podia ser número ímpar. Se deu o erro de fazer 3 vezes, ele tem que fazer a 4ª. Então, porque se ele não fizesse, ele acreditava que algo ruim ia acontecer. Eu não sei, né? porque eu nunca porque perguntei isso. Porque é isso, está ligado a isso. Está ligado a isso. Por que mas você toque, repete? Né? Sim, mas por que você repete? Porque você acredita que se você não fizer algo ruim vai acontecer. Então você repete. Por exemplo, se você não bater na madeira, a tua mãe vai morrer. Por que isso está ligado à culpa? Porque provavelmente lá atrás você deve ter feito alguma coisa que alguém morreu, né? Então você traz... Por que você traz isso? Ficou essa marca. Por que você traz isso hoje aqui? Isso fica alojado no subconsciente?
No inconsciente, né? Inconsciente? Acho que no inconsciente. É no inconsciente? Sim. Não sei, você Porque que é o sub psicóloga. tá ali, né? Tá lá e tá cá, né? Mas o inconsciente você não tem acesso, né? A gente precisa ir lá e trazer à tona. Mas o maledeto fica interferindo, né? Fica, com certeza. E trai, né? Ele trai a gente o tempo todo, né? O inconsciente. Ele não é nosso amigo. Não é nosso amigo, não, né? Muito pelo contrário. Pelo menos para as coisas ruins, não é. Mas eu acredito, sim, eu acredito que desde muito cedo já dá para perceber. É, por isso que eu aprendi. Eu tinha 7 anos, e meu amigo também tinha 7 anos. Nós estudávamos na mesma classe, né? E ele tinha isso, tudo ele tinha que fazer 2 vezes, tudo. Agora, já disse, se a gente parar e começar a se questionar, por que aumentou tanto? Por que 2020 vai ser, né, uma das 10 doenças mais impactantes? Por quê? Por que isso tudo está vindo à tona? Não é porque está chegando a hora de resolver? Não é porque alguém está mexendo os pauzinhos? Está precisando tomar consciência e... Não é. Então, assim, por que está aparecendo essas terapias novas? Não é porque tem que resolver, que dá para resolver? Não é porque as pessoas precisam tomar contato com ela, com as dores dela, né? E jogar fora, né? E melhorar. Melhorar. A compulsividade sexual que você disse também, ela é tanto para homem quanto para mulher ou é mais para homem nesse caso? Tanto para homem quanto para mulher. É mais homem, mas tanto para homem quanto para mulher. Isso vem desde criança, viu? Mas isso é no sentido da pessoa não conseguir nem se segurar ou não? Se segura, mas a vontade é grande, é isso? Ela não consegue se segurar. Não consegue? Ela não consegue. E olha, já passei por vários casos. A pessoa não tem controle, a ponto de precisar tomar remédio para diminuir a libido. A libido para poder... Mas nem assim fica difícil, porque ela é o ato, né? É o ato. Mas isso não pode gerar também o tal do assédio que pode ser problemático para a pessoa? Então... Porque eu acho que a libido exagerada e incontrolável gera o assédio, né? A pessoa começa a assediar outras pessoas, né? Na verdade... Quando eu penso nessa compulsão sexual, está ligado mais à masturbação. Ah, mais à masturbação. E é uma coisa assim, a pessoa chega a situações vexatórias. É muito forte mesmo. isso. É muito Porque forte. pode se tornar público, é isso? Também. Mas não só isso, os problemas que acarreta, né, ao físico da pessoa. É bem grave. Eu tenho um caso que está bem grave. Nossa, deve ser vergonhoso também, né? Exatamente. Por quê? Porque a pessoa tem consciência, a pessoa se culpa, culpa. Por quê? Ela sabe que não está certo, ela sabe que está fazendo errado. Olha, prejudica ela no trabalho. Nossa. Ela não consegue se controlar, ela precisa parar e ir lá e fazer. Nossa. Ela precisa parar, ela para. Ela está trabalhando, ela está ali, ela dispersa, ela põe fone de ouvido. E aí vem o pensamento, e aí vem aquela coisa, aquele desespero, aquela obsessão. Esse é homem? Homem. Esse é homem. Caramba, e aí ela isso precisa está ligado a algum problema de uma vida passada, uma vivência passada? Então, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza. Não pode ser um distúrbio biológico dessa vida, não? Então, mas por que você veio com esse distúrbio? Essa é a questão, né? A causa. A causa. Então, isso pode E o que a gente... Porque assim, aí a pessoa vai tomar remédio, né? O remédio é necessário. Por quê? Para resolver o problema físico do aqui e agora, matéria. Mas isso está registrado em algum lugar. Caramba, cada problema, hein? E qual é a causa? Da onde isso veio? Por que isso veio? Caramba, cada problema. É louco, tem umas coisas assim que você fala assim, não é possível. Bom, então problemas de relacionamento, sexual, quem mais você elenca? Com a higiene, com a higiene, com a simetria. Né? Tem várias compulsões, né? Tem bastante coisa. As mais comuns são essas: assimetria, higiene. Contar. Tem gente que conta o tempo todo, né? As batidinhas de bater 3 vezes, de voltar para ver se desligou o gás, se apagou a luz, sabe aquela coisa assim? Se fechou a porta. Nossa, tem gente que é um tormento. Vai 4, 5, levanta à noite várias vezes para ver se a porta está fechada. E não tem controle. Tem pessoas assim, verdade. Não tem controle. Será que eu desliguei o gás? Vai lá. Sim. Será que eu fechei a porta? Sim. Né? E vai. Será que eu apaguei a luz? E fica naquela angústia, né? Porque o pensamento
fica ali, né? Que coisa, e vai, né? e vai, e vai. E a pessoa tem que levantar. Aí o ato, né, levanta, vai lá e olha, e fecha, e volta, e fecha, e vai. E é assim vai. Isso causa um desespero na pessoa, porque ela sabe que ela fez. Ela sabe que fechou a porta, mas é maior que ela. É ela mais precisa. forte, é mais forte do que ela, maior, né? Mais forte, né? Dá para dividir os toques em categorias, não? Assim, leve, semi-leve. Porque você diz que você vai pegar os casos mais graves. Mais grave em que sentido? Em que a pessoa sofre mais? O que se chama de mais grave? Então, por exemplo, uma pessoa que toma 8 comprimidos por dia, o caso dela é bem severo, né? O pensamento vem com muito mais recorrência, né? Então, eu associo isso a um caso mais, né? Mais grave. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, essa criança que eu falei para você, eu percebo que ela tem um controle total com a simetria. Ela precisa estar ali toda hora e ela vai lá, ela separa tudo por cor, por tamanho. Então, assim, se a gente começar agora a tratar... Criança, hein? Sim, e bem pequeno, viu? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Se a gente começar a tratar agora, né, pode ser que a gente obtenha uma resposta, não vai chegar o caso de precisar tomar 8 comprimidos por dia. A esperança é essa, na verdade, né? Mas dá para fazer regressão com criança? Dá sim. Só que a gente faz à distância, né? Não é presencial. Mas é à distância? Dá para fazer, sim. A gente tem um trabalho no Instituto, inclusive, com que crianças. está tendo muito sucesso. E é também um trabalho gratuito. Legal. E é incrível as respostas que a gente tem com as crianças e dos pais que procuram. Ok. Bom, Neuza, vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez convidar as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, se você conhece alguém, parente, amigo, vizinho, né? Ela então vai arrebanhar 10 pessoas para servir no trabalho dela e também ter a cura, ou, né, amenizar pelo menos, né? Sim, que ela vai escrever um livro e ela está adotando uma técnica que está tendo resultados incríveis, né? E ela quer comprovar isso cientificamente. Para isso ela precisa de voluntários. Sim. O voluntário provavelmente vai ter a grande chance de ser agraciado com a cura de forma totalmente gratuita. Então, as 10 pessoas que ela vai analisar uns casos mais graves, ligue no telefone que a gente vai deixar na telinha mais uma vez. Tá aí, ó, 3231, deixa eu usar o meu tablet que é mais fácil para me enxergar, 3231 2686, pode ligar nesse número, ou no telefone WhatsApp também, 99777 7677. Então, esses são os 2 telefones do Instituto Vidas, do qual ela preside, né, a Neuza. E também, se você quiser fazer uma regressão para outros problemas terapêuticos, para acupuntura, para cromoterapia, quem mais tem? Apometria. E temos atendimentos com terapeutas, né? Mas hoje no Instituto é mais apometria, regressão. E regressão é o carro-chefe, né? Você que hoje é a grande mentora da regressão, né? A mentora de falar com os mentores. Então, eu quero agradecer muito a Neuza. É muito legal a gente chamar pessoas para esse tipo de experimento, né? Apesar do sucesso já, é um experimento, porque você ainda vai trabalhar isso de forma científica, né? Então, é legal participar. Te agradeço muito essa oportunidade de estar podendo fazer isso no Fronteiras da Ciência. Eu acho que a gente está ajudando muitas pessoas. E parabéns ao seu trabalho, Neuza. Obrigada. E estou prometendo que antes de dezembro eu estou lá. Eu vou te esperar. Tá bom? E eu que agradeço a oportunidade e depois eu te trago o resultado desse trabalho. Obrigado, Neuza. Obrigado de coração. E o programa da semana que vem é um dos temas que eu gosto muito, que é meditação. Vai ser uma meditação utilizada no Japão, principalmente pela Rap Science, e virá a monja Alice Miyabara. Alice vai ensinar a gente a meditar e ser mais feliz, e tenho certeza que você é adepta da meditação também, não é? Eu achei também. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade a todos.